Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Connect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. Eu venho aqui nesse começo de noite de terça-feira, dia 26 de maio de 2020, para trazer alguns rápidos comentários a respeito de episódios hoje atrelados ao futebol envolvendo o Flamengo, para compartilhar com vocês algumas reflexões, provocando aí, né, o pensamento de todos. Bom, quero agradecer aos que já são seguidores aqui do canal. Muito obrigado. O canal está crescendo diariamente e eu conto com vocês. Quero agradecer pelas sugestões, pelas críticas construtivas. Contem comigo com máxima humildade para a gente fazer desse canal um veículo importante de união da torcida do Flamengo e de compartilhamento dessa paixão pelo maior do mundo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se puderem, deixem um like aqui no vídeo, ativem o sininho de notificações e compartilhem. Clica na setinha, compartilhem com os amigos nos grupos de WhatsApp e, se vocês puderem, indiquem para que sigam esse canal também. Bom, pessoal, eu terminei meus estudos agora e comecei a analisar aqui nos grupos de WhatsApp o que estava bombando, né, em relação ao Flamengo, conforme o que aconteceu na tarde de hoje. Primeiro ponto, ouvi e li algumas pessoas escrevendo e mandando em áudios que, supostamente, a TIM teria feito uma manifestação no sentido de que não prorrogaria a sua parceria com o Flamengo e deixaria o clube agora ao final de maio, em razão de estar revendo o seu projeto financeiro para investimento de quantias patrocinando o futebol. Pelo que a gente pôde apurar agora com algumas pessoas que são ligadas a fontes do Flamengo, a informação não procede. Vamos esperar para ver se o Flamengo vai emitir alguma nota oficial ou se realmente, ao fim do mês, a TIM deixará de estar no quadro oficial de patrocinadores do Flamengo. Já estamos na última semana de maio. Vamos esperar para que tenhamos certeza, mas a informação que eu apurei foi no sentido de que não houve essa manifestação da TIM e, ao contrário, estaria sendo manifestada de forma oposta uma intenção de rediscutir com o Flamengo a prorrogação da parceria. Ok? Beleza. Outro ponto. Muita gente indignada com a declaração, mais uma, do dirigente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, que, num comentário, ao meu ver, repudiável, teria feito uma afirmação dizendo: nós não incendiamos crianças, ou algo do gênero, se não exatamente com essas palavras. É deplorável. Para nós que somos pessoas de bem, pessoas com a boa formação, com a boa orientação familiar, com a vida construída, alicerçada dos pilares da ética, do respeito acima de tudo, do amor ao próximo, é deplorável ver um comentário como esse ser utilizado como ferramenta de ataque para destilar ódio. O episódio da tragédia dos garotos que, infelizmente, perderam suas vidas naquele incêndio é um episódio que não deveria ser tratado como ferramenta linguística para atacar rivais. O que aconteceu naquela tragédia é algo que é triste para toda a humanidade, não só para o Flamengo. Eu tenho certeza que, ainda que se possa apurar eventuais irresponsabilidades quanto à logística dos alojamentos, ninguém em sã consciência, nenhum ser humano minimamente responsável, em sã consciência, desejaria que aquela tragédia tivesse acontecido. Diante de um conflito ideológico quanto ao retorno ou não do futebol do Rio de Janeiro, um dirigente de um clube usar como argumento para ofender o outro essa tragédia aonde crianças e adolescentes morreram de uma maneira brutal, é algo que revela, no mínimo, uma insensibilidade. Quiçá, talvez, um distúrbio psíquico. Para não ir mais além, ser mais contundente nas minhas colocações. Porque a gente deveria, quando viermos a falar de uma tragédia, qualquer que seja ela, onde seres humanos foram mortos de uma maneira muito sofrível,
a gente deveria ter máximo respeito para fazer referência a esse episódio. E não utilizá-lo como argumento político para atacar alguém. É desrespeitoso não apenas com as famílias dessas crianças, mas é desrespeitoso com a sociedade, com as pessoas de bem. Uma pessoa que, obviamente, não é flamenguista, querer fazer menção àquele evento duro, triste, para atacar o Flamengo. Então, diante de um debate, de uma divergência quanto a colocações a respeito do retorno ao futebol, um dirigente de um clube, um senhor que eu aqui fico obrigado a podar as minhas palavras, que meus pais me ensinaram a respeitar as pessoas mais velhas, ele tem idade para ser meu pai, ele tem mais de 60 anos, eu ainda estou na faixa dos 40, mas um senhor de idade, pegar um microfone, pegar uma rede social para falar, nós não incendiamos ninguém, ainda que não seja a intenção querer acusar pessoas de quererem ter incendiado crianças, a irresponsabilidade dessa escrita é muito grande, porque permite esse tipo de interpretação. Eu acho que esse é um tipo de feito que jamais deveria ser levado como linha de argumento, nem mesmo nas brincadeiras que rivais, naquela brincadeira clubística do futebol, fazem uns com os outros. Eu acho que jamais se deveria colocar esse tipo de fato como argumento para atacar um clube. Você se reportar a meninos que morreram com seus corpos pegando fogo, para fazer disso uma ferramenta de ataque e ódio, você está se valendo de uma tragédia para atacar alguém. Então, você não está revelando nem um pouco de preocupação com o ocorrido. Ao contrário, você está usando de maneira ardilosa um evento trágico para atacar alguém por quem você tem ódio. O seu comportamento é deplorável, é repudiável, especialmente sob dois cânones orientadores, que são os cânones da ética e do amor ao próximo. Eu jamais me reportaria a uma tragédia onde crianças morreram queimadas para atacar argumentativamente alguém. Se você, Montenegro, quer atacar o Flamengo, use a inteligência que você deve ter para ostentar o cargo que você possui dentro do Botafogo. Você deve ser considerado uma pessoa inteligente. Mas, com todo respeito, não está me parecendo ser uma pessoa inteligente usando esse tipo de linha argumentativa. Quer falar do Flamengo? Fale por outros argumentos. Mas se apoiar numa tragédia, numa catástrofe, para querer atacar alguém. Imagino eu se algum empresário no Sul, dono de uma boate ou de uma casa noturna, viesse a público para eventualmente atacar o seu concorrente, um sócio, um ex-sócio que administrava a boate Kiss, dissesse, ou escrevesse, aqui na minha boate a gente não tocou fogo em nenhuma criança. Caraca, eu acho que a sociedade tinha que repudiar esse tipo de argumento, essa linha comportamental, porque isso é algo brutal, cara. Quer externar a raiva que você tem do Flamengo, demonstra ter claramente o desprezo que você demonstra ter pelo Flamengo? Faça. Mas faça falando do futebol, faça falando de quando vocês ganharam de 6-0, parênteses, não esquecendo que a gente devolveu. Faça falando dos momentos futebolísticos, das conquistas do futebol. Cara, eu não sei qual é a sua crença, no que você acredita, mas eu prefiro crer que quando a gente pode se manifestar perante o público e tem a liberdade de expressão e a oportunidade de alcançar pessoas, a gente deve procurar usar a nossa liberdade de expressão para fazer o bem. E o que você tem feito, seguidas vezes, por conta de uma rivalidade e de uma divergência de entendimento, especialmente nesse momento, quanto ao retorno do futebol, é demonstrar exemplos de ódio. É assim que você acha que você dá uma parcela de colaboração para a sociedade? Já não basta tudo que a gente vê da violência extra-futebol na sociedade, tudo o que está acontecendo no país, e aí você, como um dirigente de uma instituição da grandeza do Botafogo, Botafogo é uma instituição gloriosa. O Botafogo não merecia ter um dirigente tendo esse tipo de comportamento. Os resultados hoje do Botafogo, comentados pelo presidente Rodolfo Landim, desportivos e financeiros, são fruto de má gestão. O Botafogo merecia um dirigente que, pelo menos, quando viesse a público, não viesse atacar seus rivais com os tipos de argumentações que você tem utilizado, falar em transformar o ninho em cemitério, falar em homicidas,
falar de moleques, isso não é uma atitude à altura de alguém que enverga um cargo de responsabilidade num clube da história do Botafogo. Apesar das brincadeiras clubísticas que todos temos, é normal, faz parte do folclore do futebol e é gostoso brincar um torcedor com o outro, nenhum flamenguista desrespeitaria a história e a tradição do Botafogo, porque isso é maluquice. Botafogo faz parte da história do Brasil. É bonito para um botafoguense ver esse dirigente ter esse tipo de atitude. Montenegro, eu não te conheço pessoalmente, mas pensa nisso. Pondera. Esse tipo de colocação incita o ódio e não se apropria daquele episódio triste para a humanidade. Aquilo foi comentado no mundo inteiro. Se você entende que dirigentes do Flamengo tinham responsabilidade pelo eventualmente mau planejamento, estrutura, laudos, ok, que isso seja apurado pelas autoridades. Se você entende que o valor de uma indenização a pagar é maior do que se entende que deve ser, é um direito seu, é um pensamento seu. Mas usar um evento de morte de crianças para fazer dele argumento de ataque, isso é muito covarde. Isso é arma suja. Isso é golpe baixo. Não faz isso, não. Tão feio quanto isso foi ver hoje. Eu não li a reportagem porque eu não sou assinante do Jornal o Globo, eu não leio o Jornal o Globo, eu prefiro ler livros sobre direito, filosofia, estudar livros sobre ciência política, e quando eu quero me informar, eu procuro outros veículos. Eu não sou adepto, não sou assinante, não sou leitor do Jornal o Globo, mas eu vi o título de um artigo do jornalista André Kfouri, irmão, acho que é irmão, do jornalista Juca Kfouri, falando sobre o Landim, sobre o Campelo, falando de dirigentes do necrofutebol. Cara, vocês estão perdendo a noção. De novo, eu falei isso em vídeos anteriores aqui, a liberdade de imprensa é uma garantia para proteger a população. Cara, vocês estão trabalhando na imprensa oficial do país, vocês são profissionais que têm um microfone na mão, estão diante das câmeras. Vocês, quando são cronistas, escrevendo em veículos do porte do jornal o Globo, que alcança muita gente da população, ainda que não me alcance, mas alcança muita gente, vocês têm que pensar no que vocês estão escrevendo. Usar o jornal e a prerrogativa de estar ali na função, de ter a caneta na mão, para chamar dirigentes que estão implementando uma linha de necrofutebol. Vocês estão imputando a essas pessoas o papel de assassinos ardilosos, que estão pensando em matar. Vocês estão perdendo a noção, isso é muito grave. Às vezes, a gente analisa apenas um ato isoladamente e não coloca ele dentro de um contexto e de uma onda que se pode gerar se não houver uma repreensão severa a pequenos atos de potencial daninho muito graves. Isso aí pode desencadear um movimento. Olha o que vocês têm feito. A imprensa, a Globo, através de um Globocop, invadir, aspas, capturar imagens de uma propriedade privada, sabendo que não tinha permissão para aquilo, e propagar os quatro ventos. O exemplo que vocês deram é de que, se vocês quiserem, vocês botam o Globocop na porta da casa de uma pessoa, filmam a vida íntima dessa pessoa e jogam na imprensa. Porque vocês têm esse poder, e se tiver que indenizar, tem dinheiro para indenizar. É esse exemplo? Então é esse recado que está sendo dado à sociedade? Logo, a imprensa, que conquistou a liberdade de expressão para combater arbitrariedades, é esse exemplo que vocês estão passando para a população? Se valer da caneta para escrever, para digitar um artigo num jornal de grande circulação, para acusar dirigentes de estarem conduzindo o futebol numa linha de necrofutebol. Cara, isso é muito grave. O simples fato de você discordar do posicionamento de clubes como o Flamengo não deveria ser fundamento para você abdicar do dever de neutralidade e impessoalidade e atingir dessa maneira o Rodolfo Landim e o Campelo. Falar por mim, não posso falar por eles. Se fosse comigo, com certeza, eu levaria até as últimas consequências civis e penais a conduta e faria uma representação no órgão que tutela a gestão do jornalismo no Brasil desse tipo de comportamento. Eu acho que está na hora do Ministério Público, no âmbito da tutela coletiva, começar a ficar atento. Eu sei que tem muitos amigos aqui que me assistem que são promotores de justiça, procuradores do MP, independente de serem flamenguistas ou não.
amigos com quem eu convivo no meio jurídico, eu acho que está na hora da gente começar a refletir sobre o que a imprensa no segmento desportivo tem feito nessa descontrolada liberdade de imprensa. Não é coerente esse tipo de atitude. Não é isso que a sociedade brasileira precisa. Nós temos um problema muito mais grave no Brasil, que é uma crise na educação, nos valores culturais. E nós precisamos de uma imprensa que haja dentro de limites éticos, que respeite as diferenças, e não que se valha de ferramentas e veículos de comunicação para, através de certos seres humanos que estão ali na função, no exercício da função, terem esse tipo de comportamento de ofender e agredir, atingir pessoas. Não é esse tipo de comportamento que a sociedade quer da imprensa num país que zela pela democracia e pelo pluralismo. É lamentável perceber que um grupo empreendedor do perfil do Grupo Globo, do poderio econômico do Grupo Globo, permite que um rapaz da minha idade, um pouco mais velho que eu, fazer 43 anos, acho que ele tem 46 ou 47 anos, se valha do direito de estar ali, ocupando o cargo no exercício da função, para acusar dirigentes de futebol de estar implementando a política de nacrofutebol ou necrofutebol. Pensa nisso, rapaz. Está passando do limite. Alô, Ministério Público. Eu me recordo, há muitos anos atrás, quando o Ministério Público debateu os limites que a imprensa estava extrapolando naqueles programas de reality shows, banalizando o ser humano, coisificando o ser humano, submetendo o ser humano a papéis ridículos. E houve uma atuação muito digna do Ministério Público para impor às emissoras que remodelassem os limites daquele tipo de exposição de imagem do ser humano, sendo colocado ao ridículo em programas que vinham expondo bizarrices quanto à vida humana, quanto ao ser humano. Então, eu queria fazer um pedido, um clamor ao Ministério Público, tanto ao Ministério Público Federal como aos Ministérios Públicos estaduais desse país, que abrissem o olho para o que está acontecendo na imprensa futebolística. Não por conta de todos. É duro, porque existem muitos comentaristas, jornalistas que são muito bacanas, pessoas de máxima honradez, que merecem respeito e não mereciam sequer estar ouvindo e vendo esse comentário. Mas alguns jornalistas, alguns cronistas, alguns comentaristas têm passado do limite. Uma coisa é você dizer, eu não concordo com a atitude do Flamengo, do Clube A, do Clube B. Outra coisa é partir para um reiterado posicionamento de ataque frontal, desproporcional, com acusações como essas. Isso é muito grave. A imprensa não pode ser um veículo para sufocar uma linha de pessoas da sociedade. A imprensa não pode ser um ambiente para direcionar uma metralhadora apontando contra um clube, uma entidade, pelo simples fato de essa entidade ou clube estar adotando uma postura que esses membros da imprensa não concordam. Respeite a diferença. Ou simplesmente diga, não concordo, mas daí a falarem como vocês estão falando, de homicidas, moleques, nacrofutebol, necrofutebol, por favor, vamos botar o pé no freio. Nós lutamos muito para conquistarmos como povo o direito de termos um Estado democrático de direito guiado pelo pluralismo como uma de suas vertentes orientadoras. Nós lutamos muito, repito, para que pudéssemos incorporar no rol das nossas garantias fundamentais a liberdade de imprensa. É deplorável, é lamentável assistir esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente vai chegar num momento em que vai ser necessário que os órgãos públicos venham a interferir na gestão das linhas editoriais de alguns programas de futebol e na atuação de certos membros. Penso eu que nenhuma pessoa pode se valer de estar em certo cargo, seja numa empresa privada, numa empresa pública, seja na imprensa ou em qualquer outra entidade, para promover condutas atentatórias à ética e colidindo com o interesse coletivo. Não é interesse da coletividade ver esse tipo de comportamento. Então pensem nisso, por favor. No mais, pessoal, eu estarei daqui a pouco aqui em alguns canais do YouTube, batendo um papo com a Nação Rubro-Negra. Fui convidado aí para estar em alguns canais hoje. Né? Vou estar com o pessoal do Flamenguistas Sem Papa na Língua agora de noite, às 19 horas.
Depois, às 20h30, estarei lá no canal do Deco SRN, no Mengão 20h30, que é um programa diário. Amanhã de manhã estou com vocês no Mengão 11h30. E a gente bate um papo aí em outros vídeos sobre mais novidades. Eu quero voltar a falar do futebol. É muito tenso, a gente fica com energia ruim, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito positiva, eu treino pessoas, eu faço treinamento de mentes, eu ajudo pessoas a programarem seus mindsets, suas mentes, para viverem de uma maneira mais leve, administrando os seus desafios, os seus problemas com inteligência, com leveza, para que tenham uma melhor qualidade de vida. É muito ruim ficar convivendo com essa atmosfera beligerante, de guerra, de pessoas ofendendo e atingindo. Isso deixa você numa atmosfera pesada, isso deixa você triste. Não vejo a hora de, com responsabilidade, dentro dos protocolos de segurança, o futebol voltar, para a gente poder voltar a falar de esquema tático, de tática de jogo, analisar o jogo, analisar os resultados, né? Falar de futebol propriamente dito. Para que a gente não mais precise ficar diante dessa guerra de algumas pessoas que estão se valendo do poder de estarem na imprensa para atacarem diariamente o Flamengo. Observem que já há dias seguidos, pelo menos uma vez por dia, nós temos tido uma nota em mídia impressa ou um comentário, um conjunto de comentários em mídia televisiva gravemente atentatórios à imagem do Flamengo. Não é um fato isolado e pontual. E é isso que eu quero chamar a atenção do Ministério Público. Sugerir aos amigos do Ministério Público, representantes do parquê, que percebam o que está acontecendo. O futebol é um patrimônio cultural. O futebol não é, como as pessoas banalizam, algo inessencial. O futebol até pode não ser tão essencial quanto, e não é, quanto a educação e a saúde, e não é. Mas o futebol está longe de ser uma atividade comezinha. O futebol é algo que integra o patrimônio cultural da sociedade brasileira, que mexe com o nosso país como poucas coisas mexem. E que para a imensa maioria dessa população brasileira representa muito. Se não representasse, nós não estávamos aqui agora. E não somos poucos. Então, eu acho que tem que existir uma análise, uma reflexão sobre o que tem sido feito por algumas pessoas que estão se valendo da liberdade de imprensa para promover condutas eticamente reprováveis no ambiente do futebol. Fica aqui o meu respeitoso protesto, sem xingar ou ofender ninguém, sem chamar ninguém de homicida, de gestor necro, apenas pedindo uma reflexão. Como um cidadão de bem, um pai de família, um homem estudioso, pedindo que, por favor, se pondere no que tem sido feito. Valeu, nação! É um prazer ter vocês aqui no canal. Quem ainda não é seguidor, caso se entenda que vale a pena seguir, clique aí em inscrever-se e divulgue para os amigos. Vamos tornar o Connect Fla um veículo de grande alcance da nação rubro-negra, para que sempre dentro dessa linha respeitosa, ética, a gente possa se comunicar aqui dentro. Um grande beijo a todos. Alô, nação. Conexão.